Seguinte, esse é o ArchiCast número 209, meu nome é Adilson, e no episódio de hoje vamos mergulhar num universo repleto de desafios, criatividade, inovação, sucessos, conselhos e muitos fracassos. O empreendedorismo no campo da arquitetura é um assunto recorrente no feed de quem se interessa por criar seu próprio espaço em um mercado que está em constante atualização e transformação. Quais são os obstáculos, as oportunidades, os métodos, as traquitanas e traquinagens que são necessárias para adentrar na selva do empreendedorismo, identificar nichos de mercado pouco explorados, ter a consciência que é necessário gerir negócios, estar atento às novas tecnologias, construir networking, enfim, tentarmos passar por alguns desses pontos nesse bate-papo freestyle a partir das experiências de nossos convidados. Está aqui hoje com o time que a gente considera da casa. É o Clube do Bolinha, na verdade, e aqui a gente está entre amigos. A gente convidou várias pessoas aqui, inclusive pessoas que já não aparecem aqui tem muito tempo, né, Vitor? Boa noite, obrigado por sua presença aqui. Pô, eu que agradeço o convite novamente aí, sempre um prazer. E assim, né, nos dias de hoje é uma forma até da gente falar novamente com os amigos, né, rever agora também por vídeo um pouco. E é isso aí, vamos que vamos. A gente quer a sua presença aqui depois de tanto tempo, né? Apresentar também o Gustavo Guga. E aí, Guga, tudo bom? E aí, beleza? Tô eu aqui, eu e meu áudio maravilhoso. Mas a audiência do ArchiCast já tá acostumada com esse meu áudio porco, né? Então... Tá horroroso como sempre. Jesus Maria. Jesus. Já é a sua assinatura. Já é minha assinatura? É, quase sua voz, né? Tá aqui também o Caio Dias. E aí, Caio, quanto tempo você não grava com a gente? Tudo bom? Daí, galera, boa noite, tudo bem? Fiquei sabendo que o Rafa e o Vitor eram sócios, então quando você falou ali dos perrengues do dia a dia, eu quero ouvir muitas histórias disso daí, cara. Pois é. E tá aqui o Rafa pra conversar com essa turma toda aqui. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza. Eu escolhi uma frase pra fazer minha fala inicial, né? Já que é um episódio sobre empreendedorismo, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Muito bom. Bom, depois dessa frase, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô solo por aqui para dizer como é que vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem escrever para a gente via e-mail, pelo contato@archicast.com e pelas nossas outras redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. E a gente também tem a nossa comunidade no Telegram, que é t.me/archicast, ou ir lá no Telegram, digitar Archicast e entrar na nossa comunidade. A gente está esperando por vocês. Bom, esse recado foi rapidinho e eu vou deixar vocês com o episódio de hoje sobre empreendedorismo, arquitetura e urbanismo. Boa diversão! Engraçado, assim, não esperem que esse episódio vai ser um coach de 1 hora, tá? Por favor. A gente quer aqui destrinchar essa ideia de que empreendedorismo é só a frase feita e tá tudo lindo e maravilhoso, né? A gente pode começar a explorar a ideia do que é empreendedorismo, né? O que essa palavra significa para cada um de vocês. Vitor, o que é empreendedorismo para você, assim? Você consegue definir? Cara, então, eu andei pensando, né, sobre o tema, uma definição, o que seria empreendedorismo, né? Cada um vai ter sua particularidade dentro do tema, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver, assim, com vontade, coragem e determinação. Eu tava pensando, o que poderia escrever melhor? Você tem que ter uma vontade de fazer algo que, de certa forma, assim, vai englobar várias coisas, né? Pô, você tem que ter prazer naquilo que você faz, você tem que pensar fora da caixa. É vontade de fazer algo diferente do que você vê, né, aquela receitinha de bolo, de estudar, trabalhar, aquela coisa que todo mundo já conhece, estudar, trabalhar, ganhar um dinheiro, criar filho, morrer, né? E assim, coragem para você também, você ir em frente, né? Você acreditar naquilo que você quer fazer, claro, também tem que ter um norte para isso, né? E determinação é o que faz você manter a disciplina e ir no trilho, né, da direção que você quer. Aí é aquele negócio, né, cara? Empreendedorismo não é uma linha reta, né, cara? Dentro dessa linha aí que eu tracei um eixo, você vai embora, você vai para um lado, vai para o outro, né? Você tem uma oscilação de vários períodos, vários ciclos dentro desse caminho. Então eu acho que o empreendedorismo é um pouco disso, assim, de você principalmente fazer algo fora da caixa mesmo, sem muito clichê, mas é isso. Guga, para você isso também? Eu acho que a gente aqui no Brasil, até pouco tempo, falava-se muito pouco disso, né? A gente não tinha formação quase que zero de empreendedorismo da escola, né? Faculdade, só algum tipo de faculdade, administração, engenharia, e de um tempo para cá a gente tomou
tomou uma avalanche de coach de empreendedorismo e eu acho que tem uma visão um pouco deturpada ainda do que é. Mas para mim, empreendedor é aquele que identifica um problema e dá uma solução. Então eu até saio um pouquinho desse papo de abrir empresa, de ter que abrir um negócio. E eu penso muito nesse empreendedorismo de você mesmo em qualquer lugar, ou você já trabalhou em alguma empresa, você vê que tem algum problema ali e você que dá a cara para bater, que tenta resolver, que cria alguma coisa, que agrega valor, né? Eu tenho muito essa percepção de empreendedorismo como agregar valor, criar valor. Não tinha e você foi lá e agregou valor para alguma situação. É a mesma coisa para você, Caio? Como é que é isso? Eu tô num momento da minha vida, assim, que eu tô repensando uma série de coisas e esses dias, inclusive, eu tava ouvindo um podcast de uma pessoa que eu admiro muito. Eu tô montando, inclusive, uma empresa nova. O Adilson e o Rafa sabem um pouco sobre isso, né? A gente tá montando uma nova startup depois da Projetar. E eu tava conversando com a minha esposa, com a Laila, hoje. E a gente tá falando, basicamente, quais são as características que a gente tem que ter para fazer isso, né? E eu vou mais no caminho do Guga, assim, sabe? Eu hoje entendo que é tão raro a pessoa ser maleável e se ajustar com as adversidades que ela tem no dia a dia, e cada dia você tem uma adversidade diferente, e que isso é uma coisa tão difícil de ter. E tem gente que pergunta pra mim, meu filho, meu sobrinho, não sei o que, quer montar um escritório. A primeira coisa que eu pergunto é, tá, mas como é que ele é, né? Não, ele é uma pessoa muito rígida, ele só quer fazer as coisas do jeito dele. Eu falei, olha, vou te dizer que eu não tenho muita certeza se é esse o caminho, né? Empreender, mais do que você ter a coragem de ir lá, ir atrás e fazer, ou ter o dinheiro e tal, é você ser uma pessoa maleável e se ajustar com todas as questões que acontecem contigo e com a tua empresa, né? Você é tão dono da tua empresa quanto a tua empresa é dono de você. E pegando um gancho no que o Guga falou, você é tão dono do cargo que você tem numa empresa, se você não for o proprietário da empresa, quanto esse cargo é dono de você. Metas, horários, enfim, todas essas questões fazem parte do dia a dia, você sendo um proprietário, muito mais, mas também você fazendo parte de um time de alta performance, né? Rafa, e aí? Assim, a escolha foi a dedo, né, pra gente poder falar sobre isso. A gente até nem citou no começo, mas assim, um pouco da minha ideia sobre empreender, como o Caio falou, não necessariamente é empreender um negócio, mas é uma postura diante da situação do mundo do trabalho, né? Então, o Guga falou um pouquinho, né, que não se falava tanto em empreendedorismo e tal, e agora se fala algumas coisas, porque também a gente vê uma mudança drástica aí acontecendo no mundo do trabalho. Empreender tem a ver com essas habilidades que são necessárias para que você consiga seguir no mundo do trabalho, né? Então, assim, eu falei pessoas escolhidas a dedo porque você pode ser um empreendedor em vários lugares, não necessariamente na sua empresa, né? Mas, assim, como por exemplo, o Vitor, empreendedor na empresa dele, Caio na empresa dele, em outras ideias, outros projetos, o Guga dentro de uma empresa que ele é contratado, nós aqui no Cash, né? Empreendedores dentro de um produto de comunicação, eu agora passando por uma fase que, mesmo dentro do poder público, você precisa ter essa postura empreendedora flexível, essa força de vontade, essa determinação. Então acho que é meio que a minha visão um pouco isso aí. Não sei se isso deveria dar um outro nome para isso, né? A gente decidiu dar o nome de empreender. Não, pois é, o empreendedor quer fazer acontecer, né, cara? Tem algum lugar que tem alguém que quer realizar alguma coisa e esse cara tá puxando, tá tracionando, é empreendedor. E outra, quando ele acaba de fazer aquilo, ele já pula pra outra coisa, né? O cara não fala, eu sou gerente, né? O cara, eu estou gerente. Daqui a pouco eu tô em outra área, daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa, desenvolvendo outra ideia. Eu gosto muito daquela analogia da barraquinha de limonada dos americanos, né? Tipo, desde criança o cara já estimula. Olha só, toma $5 aqui e vai fazer uma barraca de limonada, cara. Você vai entender o que é comprar insumo, vender, fazer propaganda. A gente não tem essa cultura aqui. E empreendedorismo é exatamente isso, cara. Toma $5 e faz acontecer aí. O Caio e o Guga também citaram a questão da flexibilidade e tal. E isso eu acho, assim, que, é inerente, assim, do empreendedor realmente, assim, né? Os ciclos que você encontra no caminho, né? Você abre e fecha ciclos o tempo todo, né? Então, assim, exige uma flexibilidade realmente de você, às vezes, no meio do caminho, mesmo que tenha uma direção ali do que você pensa, o que você quer, você passa por momentos em que você começa negócios dentro do negócio, né? Vamos dizer assim, porque você tem uma área, né? Você não vai fazer, tipo... Claro, tem gente que faz, mas geralmente você não tá fazendo, por exemplo, você está na área de arquitetura e ao mesmo tempo tem uma confecção. É um negócio... Então, geralmente a pessoa está naquela área ali e dentro daquela área você tem vários momentos que você faz negócio
diferentes ali dentro. Então, acho que essa flexibilidade é um pouco disso também, né? Você começa uma ideia, põe aquilo pra frente, aí o negócio ganha o corpo, de repente já não tá legal mais, e você viu que tá na hora de sair, mas, né, vai testando um pouco, até que você encontra, assim, um corpo, assim, né? Você cria uma habilidade de driblar aquilo que você já vê que não faz sentido e focar naquilo que você acha que vai dar certo. Com o tempo, você acha um pouco esse caminho, sabe? O caminho pra dar certo, as coisas darem certo, né? O Adilson não falou a visão dele, a gente falou todo mundo. Então, o conceito de empreendedorismo, eu acho que ele vai te pegar em qualquer situação. Em arquitetura especificamente, nunca passou pela minha cabeça ser empreendedor, ou seja, sei lá, ter o meu próprio escritório, trabalhar com um nicho específico da arquitetura. No dia a dia, você acaba empreendendo, que a gente acha às vezes que empreender é quando você faz o CNPJ, né? E não é verdade. Mas esse conceito de empreender, ele tá muito com essa ideia que vocês falaram, né? De você se adiantar as coisas, de ter que resolver problema. E isso tudo tá na nossa vida sempre. Mas especificamente do nicho do empreendedorismo na arquitetura, né? Eu gosto de também botar uma questão de que a maioria das pessoas que vão fazer arquitetura, né, pelo menos nas faculdades particulares, elas têm a ideia de ter o seu próprio escritório, fazer a sua própria arquitetura, né? Fazer seus próprios projetos. E é impossível a gente desvencilhar isso de você empreender, né? Você, sei lá, resolver problema. E quando a gente é muito novo, quando a gente sai da faculdade, é muito difícil, pelo menos para a maioria dos alunos, né, ter essa ideia de que ele vai ter que resolver problema, enfim. Pelo menos essa era uma ideia que eu tinha quando eu saí da faculdade, né? Tipo, você, é mais fácil muitas vezes você trabalhar como um funcionário de escritório, funcionário de uma empresa, cada um tem suas dificuldades, mas essa ideia de empreender, de resolver problema, ela tá o tempo todo, né, quando a gente fala, né, do mundo da arquitetura e do urbanismo. Queria buscar o que vocês acham que são os primeiros desafios de quem empreende nesse meio da arquitetura e do urbanismo. Pô, eu vou falar um clichê aqui agora, que eu acho que é por conta da nossa cultura. Primeiro desafio, cara, é o mindset. Mandei uma de coaching. De verdade, cara, o tipo de educação que a gente recebe aqui, ou recebia pelo menos, era para fazer você ser funcionário. É isso. Até hoje você vê, você contrata a pessoa, todo mundo espera que diga o que se faça. A gente tem uma visão muito limitada do escopo, né, de um trabalho, de uma empresa, de um escritório, todas essas interfaces. A gente chega muito cru no mercado de trabalho. E tem gente que chega cru e quer continuar cru. O cara quer continuar fazendo só aquele servicinho dele, o mundinho dele. E se você não tiver essa mudança de panorama, de mentalidade, de perspectiva, cara, a primeira coisa é essa. Eu tenho grupos e grupos de amigos e, sei lá, colegas de trabalho. Tem gente que quer ser, sei lá, o funcionário público ou funcionário de escritório. E o cara quer ficar pendurado naquilo para sempre. O cara não quer saber de outra coisa. Então eu acho que a mentalidade é a primeira coisa. Depois a gente vai para competências, habilidades, mas você tem que ter essa cabeça de que quer ser um realizador, você quer mudar, você não está satisfeito com as coisas do jeito que elas são, você quer criar valor, você entende essa dinâmica. Pra mim é mindset. É, por aí mesmo. Aquilo que eu falei, né? Receitinha de bolo, né? A pessoa já forma, tem que já entrar num trabalho, numa empresa e tal. Então, assim, de certa forma, o empreendedor, ele tem uma liberdade, né? Assim, e aquilo que o Adilson falou ali do início também, é meio que um dilema, assim, você tá no início, né, da carreira. Poxa, você não tem ainda uma rede, você até tem uma rede, né, de contatos, obviamente, mas não voltada ainda para aquilo que você tá oferecendo, né? De certa forma, você tem que criar aquilo, né, ainda. Eu acho que gera um pouco, realmente, daquele dilema, assim, né? De repente, cada um no início deve passar por essa fase. Poxa, bom emprego eu tenho uma certa segurança, porque eu tô aqui ainda nessa liberdade, correndo atrás do que eu quero e tal, mas como que vai ser isso? Eu tenho que, né, começar a ganhar dinheiro também. Não que tudo seja feito por dinheiro, mas assim, né, faz parte da vida. Então, acho que cai muito nesse início ainda, né, no início da carreira de todo mundo. Acho que o empreendedorismo fica ali, né, acho que ele fica flertando ali entre ou ir para um lado seguro ou ir para esse lado bravador, né, não, eu vou encarar, vou embora, eu quero ter essa liberdade, eu quero criar coisas, eu quero, como você falou, né, eu quero, resolver problemas, eu quero criar valor mesmo. É um dilema que todo mundo deve passar, né? Quando eu me formei, eu não queria fazer meus próprios projetos, não, porque eu era um arquiteto muito ruim, eu sabia disso. Cara, e pra você é assim também? Eu vou dar um passo para trás. Uma coisa é você ter a atitude de querer fazer alguma coisa sua no ramo da construção civil, e eu sei que a gente está aqui no meio de pessoas que são da construção civil, e outra coisa é fazer alguma coisa que não seja do meio da construção civil. E por que eu vou fazer esse paralelo, tá? A construção civil, assim como algumas outras disciplinas, por exemplo, a medicina, que eu sei que o Guga está bem imerso nesse mundo, né? Para você poder fazer qualquer coisa, você tem uma série de responsabilidades civis que são muito grandes e pesam sobre o diploma que você recebe na tua formatura, né? E eu
eu já falei em vários casts aqui, que eu já participei, que na minha leitura, aqui no ramo da construção civil, é uma coisa muito audaciosa e até beira a loucura, mas a pessoa sair da faculdade e criar o seu próprio escritório. Então, para mim, o caminho normal no campo da construção civil é você sair da faculdade, você ficar no mínimo 3 anos a 5 anos, não precisa ser no mesmo lugar, mas é claro que você vai tendo acesso a todas as informações. E essas informações são o quê? São como que funcionam os códigos de obra, como que funcionam as compatibilizações, o que tem que ter um projeto executivo, ver um canteiro de obra que deu uma merda e essa merda não é responsabilidade tua, até chegar a um ponto em que você tem que ter colhão o suficiente, olhar no espelho e falar assim, eu quero ter a atitude, ter a responsabilidade de fazer uma coisa dessa minha. E aqui eu estou deixando de lado toda a questão artística, porque todo mundo quer ter um projeto, sim, mas eu acho que as pessoas não têm a noção da responsabilidade do que é ter um projeto. E uma vez eu estava num cast com o Guga e o Guga falou uma coisa parecida, que é todo mundo quer ser milionário, mas poucas pessoas estão dispostas a fazer o que você precisa fazer para ser milionário, né? Dito isso, eu estou falando sobre o que eu entendo do mercado de construção civil. E a arquitetura, a gente tem um campo de atuação que é tão amplo que você pode ser arquiteto e ficar totalmente longe do canteiro de obra, de execução de projetos e todas essas coisas. E aí eu acho que você empreender num ramo que não tem essa responsabilidade civil tão grande, aí você tem o direito e você deve dar a cara a tapa e errar bastante o quanto antes para você aprender o máximo o quanto antes e ter as respostas e ir melhorando e você virando uma versão melhor, né? Mas eu acho extremamente arriscado, e quem está ouvindo a gente pode não concordar comigo, mas essa é a minha visão. Eu acho muito arriscado você sair com o teu canudo na mão no dia 20 de fevereiro e no dia 10 de abril você está montando o teu escritório dizendo, estou fazendo projetos disso, daquilo, etc. Não recomendo que vocês façam isso. Se algum de vocês que estão aqui no cast fizeram, ótimo, perfeito, mas essa não é a minha visão. Acho que a minha visão para a construção civil é totalmente o oposto disso. O Caio está falando disso da construção civil, e aí, quando a gente pensou assim na composição, inicialmente a gente falou assim, não, vamos discutir assim, o que significa empreender, porque normalmente a mentalidade, né, o mindset é assim, formei, abri o escritório, sentei, esperei chegar o cliente, tal, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Mas aqui a gente tem exemplos, né, também o Caio que empreendeu no campo quase que da educação, né, e arquitetura, criando um portal de concursos, né, o Vitor na construção civil, o Guga dentro de um nicho muito específico, né, assim, a ideia da gente discutir isso aqui também era falar se existem outras coisas para fazer para além do que trabalhar de maneira clássica, com um projeto e tal. Nesse caso, quem se forma e pretende ir para outra área, como por exemplo nós aqui, eu e a Dilson, fomos para comunicação, tem que ter um pouquinho esse zelo ou não? Já dá para meter as caras? Eu vou responder das duas frentes, tá, Rafa? E pegando um pouco da minha história, tá? Eu sou a segunda geração de arquiteto na minha família. Minha mãe montou o escritório, que hoje é o escritório que eu assumo. Exatamente nesse ano, fazem 50 anos. Então, ela se formou em 73 em Curitiba e veio para Cascavel, aqui no interior do Paraná, para trabalhar na prefeitura. E depois de alguns anos na prefeitura, ela passou a fazer os projetos dela e etc. Quando eu assumi o escritório em 2012, depois de ter ido para fora do país, né, e ter trabalhado em vários escritórios aqui no país também, chegou o momento de eu fazer projeto. E eu tinha uma meta quando a gente abriu o estúdio CSD, a gente tinha que fazer um projeto por semana. E se esse projeto não fosse por contrato, a gente iria fazer. Então, o estúdio, ele era uma máquina de fazer projetos. E a gente tem, assim, uma biblioteca muito grande de projetos no nosso acervo. E a gente conseguiu fazer isso por muitos anos. Por isso que eu falei sobre a questão da construção civil da responsabilidade. Mas eu ainda não respondi a tua pergunta, eu sei disso. E chegou um momento em que você dá um passo para trás. Estou te dizendo isso para que as pessoas reflitam sobre a minha situação, porque hoje eu não faço mais projeto de arquitetura para terceiros, muito raramente. O que virou a chave para a gente? Puxa, quando as construtoras chegavam para nós pedindo, puxa, Caio, quero fazer um projeto de uma suíte 2 quartos no bairro tal, e daí a gente falava, pô, mas a gente conversa tanto com corretores, com, né, investidores e tal, a gente acha que ali, em vez de ser uma suíte 2 quartos, ou seja, uma coisa superior, tipo um 3 suítes, ou seja, uma coisa inferior, tipo uma suíte 1 quarto, etc. E os nossos clientes, que eram as construtoras, que são as construtoras, começaram a ver muito valor nisso. E nós, então, passamos de ser um mero prestador de serviços de projeto de arquitetura para ser uma incorporadora. Então, hoje, nós contratamos as construtoras para fazerem os nossos projetos, tá? Entrando no ramo da construção civil. E você citou o lado da Projetar, que é
totalmente o oposto, sabe, Rafa? Como que a Projetar foi criada? Porque quando eu morava na Itália, tinham portais que faziam concurso para estudantes. Eu voltei para o Brasil, não tinha absolutamente nada. O IAB só fazia concursos profissionais. E eu chamei o meu melhor amigo, que era um cara que lidava com internet. E quando eu morava no Rio, eu trabalhava até, não sei, porque todas as noites a gente ficava até às 10 da noite. E daí, das 10 da noite às meia-noite, 1, 2 da manhã, a gente ficava desenhando o que seria Projetar. E daí a gente fazia o design, mostrava para algumas pessoas, não é isso, voltava. Literalmente um processo de uma startup, que é o processo de um MVP, né? Que é construir, medir e aprender. Então a gente construía, mostrava para algumas pessoas, media o resultado, com esse feedback aprendia e fazia o novo ciclo de iteração, né? Até que chegou o primeiro, acho que foi depois de 14, 15 meses, desenhando o site da Projetar, em 2012, eu acho. A gente finalmente lançou e a aceitação foi muito grande, né? Assim, a surpresa que a gente teve, que a gente esperou que no primeiro concurso teria tipo 5, 10 equipes. Tiveram mais de 150 equipes, né? Aí é justamente o oposto. Não é porque a arquitetura tradicionalmente ou historicamente está vinculada com o ato de você construir que você, com o teu canudo de arquiteto, você tem que ir para esse caminho, né? A arquitetura dá uma liberdade tão grande de coisas para fazer que muitas delas, inclusive, estão muito longe do canteiro de obras, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem ainda uma cultura do aluno que quer ter seu escritório ou do aluno que faz projeto, né? Que a gente costuma falar que sempre, né? Eu e o Rafa, a gente discute isso muito, né? De que a arquitetura ela tem sempre essa oportunidade de você fazer várias coisas, mas às vezes parece que quando a gente fala de empreendedorismo na arquitetura, e essa pauta é um pouco para discutir isso também, a gente sempre pensa em empreendedorismo na arquitetura, né, fazer seu escritório. Eu acho que a gente deve falar também para aqueles que também estão pensando em viver, né? De fazer projeto, né? Porque se você parar para pensar, né? As cadeiras das faculdades de arquitetura estão todas ali ligadas em projeto, né? Se eu vou nas várias faculdades de arquitetura, você tem sempre projeto como aquela espinha dorsal do curso. Então é difícil você também não pensar, enquanto sai da faculdade, pensar em fazer projeto. Eu acho que assim, primeiro você tem essa dificuldade, né, do aluno jovem profissional. É difícil você desvincular da ideia de você fazer projeto. Acho que é natural dentro das circunstâncias. E ao mesmo tempo você tem uma dificuldade. Dá para perceber também nos nichos, né, de quem sai de uma faculdade particular, de uma faculdade pública, você tem perfis diferentes. E eu acho que tem mudado. Você tem um perfil mais do cara projetista, que sai de uma faculdade particular hoje do que de uma faculdade federal. E eu vejo também que há outras oportunidades que acabam aparecendo, né, quando você não necessariamente tem um escritório, né? A gente tem conversado, por exemplo, com convidados aqui que fazem coletivos, que é uma outra forma de empreender, que depende de outras coisas, né? Mas tem outras ações interessantes a gente observar, mas eu acho que todas elas, felizmente ou infelizmente, ainda pensam numa ideia de projeto de arquitetura. E eu não sei se isso, por exemplo, vai potencializar quem sai da faculdade para ter uma profissão, ou isso de alguma forma vai meio quebrar as pernas daqueles que querem fazer outra coisa, né? Não sei o que vocês têm a falar sobre isso. Fala, Vitor. Eu tô ouvindo aqui, né, vocês comentando, e eu tenho uma ideia, assim, que nada é muito rígido, né, engessado. Essa questão de você ter uma segurança, né, quando você tá com o diploma na mão, né, que o Caio estava comentando, não sei se foi o Caio, se foi o Guga, acho que foi o Caio. Por exemplo, você ter um período ali de experiência após formar, né, para você criar uma sabedoria mesmo dentro da profissão, né, que vai te dar essa segurança, né, de você abrir um escritório e tal. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o espelho disso aí, tô falando até pelo que aconteceu comigo mesmo, né, eu acho que eu consegui, até o período ali de formação, uma bagagem, assim, de conhecimento mesmo dentro da área, né, estágios, pesquisa por conta própria, né, antes mesmo, né, do período de formar, eu já me sentia assim com a segurança, pelo menos na prática de projetos, né? Não estou nem falando da construção, porque a construção já é um outro salto, né? Um outro nível de responsabilidade, não que o projeto seja menos importante, óbvio, mas eu acho que eu consegui ter assim uma formação bacana, né? Também prática, que me propôs realmente a partir para um escritório logo que formasse. Então assim, eu não sentia muito aquela defasagem, assim, sabe? Pelo contrário, assim, eu via assim até às vezes umas pessoas já com tempo de profissão falavam assim, caramba, como que a gente tem mais informação. Eu me senti às vezes mais preparado que muita gente mais velha de profissão, sabe? E não assim, tô sendo arrogante nem nada não, mas é um fato, assim. Tem muita gente realmente que percorre mais lentamente esse início ali, né? Até atingir uma certa idade. Até eu que me achava ruim, encontrei profissional que já estava um tempo que eu falei, pô, eu sou ruim, mas pelo menos eu sou recém-formado. Não, justamente assim, você via cada coisa, cara.
falava assim, caramba, você viu uns projetos, eu falei, gente, mas como que é isso, né? Não, e tem um agravante, né? A gente é de uma faixa etária que a gente pegou o pulo do papel pro CAD. Então tinha muito profissional ali que já tinha 50, 55. Os caras não sabiam ligar o CAD. Era projeto com um layer, só linha sobreposta, tudo torto. Então eu acho que todo mundo aqui pegou esse salto, que ainda era um agravante pra gente, né? A gente olhava e falava, pô, essa galera aí realmente tá atrasada. Essa parte de representação gráfica também conta muito, né? E também, assim, até da próprio conhecimento mesmo, de vivência, porque, pô, arquitetura tem a ver com construção mesmo, né? Óbvio, né? Então, se você vê a construção, você ir na construção, saber como é que as coisas funcionam, saber fazer um detalhamento. Detalhamento é muito importante no projeto. Então, assim, a gente sabe, né, que projeto, né, arquitetura é muito amplo, né? Você tem a criação, você tem a parte técnica, você tem, né, são várias coisas no mesmo pacote, vamos dizer assim. Eu vejo isso, assim, né, que você pode ter esses dois caminhos, realmente. Você ter uma experiência após e você atingir uma experiência antes também, né? Você tem essa experiência, beleza, e depois você começa a ver, assim, né, hoje, por exemplo, já tô com 46 anos, então, assim, você vai observando as pessoas ao longo dessa caminhada, né, de 20, né, e poucos anos aí de formado, eu sou muito observador nisso, assim, você vai vendo o que as pessoas atingiram aí nesse período, né, desde a galera da faculdade até hoje em dia, então você vê que é tudo muito, assim, maleável mesmo, né, as pessoas vão se encontrando, é igual água em fissura, né, cada um vai encontrando o seu caminho de determinadas formas diferentes, assim. Por exemplo, eu tô na construção, eu não trabalho mais com arquitetura propriamente dita, eu tô na execução de obras, porque eu me encontrei nesse espaço, eu me encontrei nessa área realmente. Mas assim, você vê gente que partiu para realidade virtual, maquete eletrônica, maquete física, site, pessoal que, né, arquitetura é arte também. Então, assim, muita gente na parte gráfica. Tem uma galera que foi pra gestão foi bem formado pra gestão também. Não, até coisas assim, até que você não pensa, né? Por exemplo, bordado, fazer estampas bordadas, você vê que tem arquiteto fazendo um monte de coisa diferente. Então, assim, e o Caio comentou um negócio que eu achei interessante, por exemplo, em certo momento eu tive uma ideia, por exemplo, eu tinha um terreno e tal, a gente é criativo, a gente começa a pensar em coisas assim que misturam empreendedorismo com algum valor para, por exemplo, eu tinha uma ideia de pegar um terreno e fazer um concurso de estudantes para projetos, assim, por exemplo, de casa geminada, mas assim, fazer tipo um concurso de estudante, ou seja, vai ser bom para o estudante, né, que vai participar de um processo de concurso, fazer um projeto tal, que fosse viável, claro, teria uma votação, aquela coisa toda, igual o concurso acontece mesmo, né? Apurar todos os processos técnicos e tal, de viabilidade também, e aquilo realmente ser construído, né? Acabou que eu fiz por conta própria, assim, eu iniciei por conta própria, mas assim, era uma ideia que eu tive, por exemplo, de englobar um pouco aí a parte acadêmica, é uma forma também de você criar um marketing para o negócio, né? O nome do negócio vai girar. Então, assim, você vai criando coisas e vai botando em práticas, outras não, enfim. Acho que o empreendedorismo está dentro disso aí também. Para vocês é assim também, Caio, Guga? Até o Victor falou essa coisa do concurso, ainda bem que a Projetar não existe mais, né? Uhum. Você estava falando sobre a questão dos projetos, tá? Então, você que está ouvindo a gente, eu acho que é importante deixar muito claro que quando você faz um projeto, você nada mais está fazendo do que resolver um problema. E um problema de um projeto que vai ser executado, mesmo que seja numa escala pequena, de uma residência, já tem uma série de disciplinas que você tem que gerenciar, mas principalmente gerenciar as pessoas que estão na frente dessas disciplinas. E eu ia tocar no assunto que o Guga falou, que é justamente, eu vejo muitas pessoas que são da minha turma ou que são até meus calouros, que eles não estão mais exercendo a profissão na arquitetura e eles foram para a gestão ou foram para outras coisas, justamente onde essa característica de balançar os pratos, né? Você ser uma malabarista ali, organizando todas as coisas e fazendo com que tudo aconteça, é muito bem visto. E isso é uma das características não únicas, mas são pouquíssimas as faculdades que falam sobre isso. Eu tenho certeza que nos outros casts que vocês já falaram sobre o ensino da arquitetura, foi falado muito sobre isso. Mas aonde que eu estou querendo chegar nesse ponto? Que com o passar do tempo, e isso vai acontecer, e aconteceu, tenho quase certeza que aconteceu com todos nós que estamos aqui no cast, e vai acontecer com quem está ouvindo a gente que está na faculdade e está recém-formado, vai chegar um momento em que a solução de problemas, ela tem que estar vinculada com alguma outra questão para você atingir o teu propósito. Porque
São poucas as pessoas que vão ser que nem o Niemeyer com 105 anos, 106 anos, se não me engano, quando ele faleceu, que foi internado pela última vez e falou que tinha que sair porque ele tinha que apresentar um projeto no dia seguinte, né? Que tem essa paixão por fazer o projeto, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você não tem que entrar na faculdade e sair da faculdade e fazer aquilo pro resto da sua vida, né? Veja o exemplo do que o Rafa falou, da parceria do Rafa e do Adilson, né? Irem para a parte da comunicação, a arquitetura tem muito a ver com a comunicação, mas eu tenho certeza que vocês poderiam não ter um cast, inclusive, sobre arquitetura, mas vocês iam ter aprendido uma série de coisas na faculdade de arquitetura que ajudam muito na comunicação. É por isso que a gente está inaugurando agora esse novo podcast sobre empreendedorismo. Tô brincando. Arrasta pra cima e... Arrasta pra cima. Tô brincando. Receba nosso relatório de investimentos. Boa. Baixe agora o PDF, que está aí, só arrasta pra cima. E o primeiro episódio é grátis, tá? Mas eu vou falar uma coisa, minha mãe é professora, né? Minha mãe sempre falava para os alunos, vocês podem ter uma barraquinha de cachorro-quente, e aí falando justamente o que o Vitor falou do bordado e tal, etc. Vocês podem ter uma barraquinha de cachorro-quente, mas tenho certeza que o cachorro-quente de vocês não vai ser igual ao cachorro-quente dos concorrentes, né? Esse é o tipo de coisa que a arquitetura te permite. Você, assim, fazer projeto pode ser fazer um bordado, fazer projeto pode ser fazer uma série de outras coisas que não necessariamente envolva um canteiro de obra com concreto, aço, mestre de obra, equipe que não vai para o canteiro de obra, sabe? Todas as coisas que podem acontecer. E eu acho que a gente está numa fase, enquanto sociedade, tão boa em que você pode simplesmente dizer tá tudo bem e tá tudo bem, né? Antigamente um cara que entrava na faculdade e chegava no terceiro, quarto ano e falava assim, pai, eu não sei se eu quero ir pro canteiro de obra, né? Meu Deus, isso era uma coisa horrível, né? Pô, sabe uma coisa que eu vi, assim, né? Igual eu falei, eu observo muitas coisas desde o colégio, assim, quando a gente vai pra vida, né? Efetiva, assim, né? Trabalhar, se sustentar, né? Correr atrás sozinho, você não tá mais na aba dos pais, vamos dizer assim. Eu sempre olhei pra trás, assim, e vi, assim, né? Como que tem a ver com isso que a gente tá falando de empreendedorismo, da área, da arquitetura, seja qual outra for. Eu penso, assim, sabe? Que uma grande importância como pessoa, é a pessoa se comunicar, é a pessoa permear, ela ser sociável, ela conversar com as pessoas, ela ter uma rede de network mesmo, de contatos. Não, a princípio, voltadas propriamente para trabalho, mas assim, você ter uma habilidade pessoal, né? Ter essa comunicabilidade, assim, não sei se vocês falaram, mas você se comunicar muito com as pessoas, porque assim, isso na frente, você começa a exercitar isso lá atrás, e isso lá na frente você vai ter uma gama de contatos de pessoas, de diferentes tipos de pessoas, de diferentes tipos de área, e isso ajuda muito, assim, você acaba criando um network orgânico, vamos dizer assim, que te ajuda muito nessa caminhada, né? Seja na sua área que você escolheu, seja, igual você falou, né, no malabarismo, de repente você ir para outra área que seja, mas ou uma sub-área ali dentro da sua profissão, enfim, isso ajuda muito, né? Assim, eu sempre pensei que você conhecer pessoas e ter contato com pessoas te facilita muito na vida, entendeu? Assim, isso por percepção. Eu fui ver isso mais à frente, né? Isso que o Vitor falou é interessante. Eu acho que queria aproveitar esse gancho pra gente seguir e falar um pouquinho. O Vitor comentou sobre essa questão da comunicação que acaba gerando, né, o network e tal. O Guga falou sobre habilidades, né? O pessoal usa, né, o termo soft skills, né, para falar um pouquinho desses elementos, assim, que é necessário para você ter uma vida, vamos dizer assim, fluente pro trabalho, para negócios, né, para a vida profissional, vamos dizer assim. A gente tá conversando aqui, aí a minha mentalidade, o meu mindset empreendedor já fica pensando aqui, a gente precisa criar a escola de arquitetura do século XXI. Não vai ter o projeto como espinha dorsal. O projeto ele vai ser uma outra coisa ali dentro, projeto de arquitetura eu digo, e né, diversas habilidades ali, soft skills vão estar sendo trabalhadas, porque nós, por natureza, somos uma profissão que pode fazer muita coisa, isso ao mesmo tempo pode nos deixar no limbo, né, sem saber o que fazer, mas se a gente canaliza isso para coisas específicas, e a gente tem essa vantagem, né, canalizar para construção civil, ou para trabalho em gestão, para trabalho, sei lá, em comunicação, trabalhos de administrativos, eu acho que a gente consegue meio que virar, né, o jogo do que é o profissional de arquitetura que está lá, sem trabalho, sem projeto, porque o país está em crise, recessão, ciclos que são, né, naturais aí da nossa frágil economia, né? Eu queria
que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são essas habilidades, então, que vêm junto com esse mindset de empreender, de transformar as coisas? O que vocês acham? Quais são essas habilidades, além dessa que o Vitor já citou, que é a questão da comunicação e tudo mais? Você estava falando aí sobre essa virada da profissão, né? E a gente está nessa época de inteligência artificial. Vai acontecer um fenômeno parecido com o que vai acontecer com a medicina. Porque o dia que a inteligência artificial der um diagnóstico melhor ou tão preciso quanto um médico de verdade, todos os médicos vão passar a ser iguais e o que vai ser o diferencial desses médicos vai ser justamente o cuidado, a capacidade de se promover, de venda. Para a gente não vai ser muito diferente. Se a gente não souber se vender, captar oportunidades, né, enxergar oportunidades, ter esse contato de relacionamento, ser realmente um promotor do trabalho, muita galera aí da arquitetura vai ficar para trás, esperando em escritório, sentado em construtora, esperando uma obra, vai perder o passo. Tem que reunir essas habilidades porque a inteligência artificial está aí. Pegando aí um pouco o que você falou, participei de uma palestra umas semanas atrás que fala um pouco sobre a experiência do cliente, né? Hoje a gente está muito nessa era da experiência do cliente, né? O CX, Customer Experience, né? Sempre tem que ter um termo assim, mas voltado para a nossa área aí de arquitetura, né? Falando porque eu falei mais para os arquitetos mesmo sobre o projeto, né? O tema era até a experiência do cliente desde o projeto até a conclusão da obra. Ou seja, cara, aquilo que a gente fala assim de, pô, você tem que fazer algo diferente, né? Você tem que propor algo diferente, senão você cai naquela mesmice, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, o que rola, cara? A pessoa, quando vai procurar um arquiteto, ela já espera que o arquiteto seja bom, né? Ou seja, ela viu alguma coisa que acha que ele é bom, foi porque ele é bom. O resultado do projeto em si, ela já vai ter ali, né? Ela vai gostar ou não vai gostar, vai editar tal. Ou seja, vai sair um produto ali, um projeto. Aquilo ali ela já tá gostando. Se ela provou, ela tá gostando, né? Agora, o processo todo vai terminar quando aquilo ficar pronto, que é a construção. Esse processo, desde o início do projeto até a conclusão mesmo da obra, o arquiteto participa do início ao fim, querendo ele ou não. Ele não vai chegar lá, toma aqui o projeto, valeu, tchau, contrata alguém aí e se vira. Não existe isso. Vender papel já acabou há 10 anos. Né? Não existe isso. O cara vai querer seu acompanhamento, vai te ligar para você tirar a dúvida de alguém. Se você... Ou seja, a palestra girava muito em torno disso. Se der problema na obra, a culpa é sua, né? Ou seja, você vai participar querendo ou não e sendo contratado ou não. Se você não participar, a pessoa vai achar que você não deu atenção, que você é um babaca, né? Que você é um péssimo profissional. Se você for contratado para aquilo, você vai participar, né? Tá prestando um serviço. Então, assim, o que tá nesse meio aí, cara? É essa experiência do cliente. Ele quer aquilo, né, bem feito virou obrigação, né, bem executado e tal, mas tem uma série de nuances nesse meio aí que fazem toda a diferença, às vezes são coisas simples. Por exemplo, eu tenho vivenciado isso muito nas obras, né, da execução de obras. O que é importante pro cara? É ver uma organização, uma atenção, limpeza, sabe? Coisas assim, simples até. Se for uma obra de condomínio, o cuidado com a vizinhança ali, né, comunicar, gente, tá tendo uma obra aqui e tal. Ou seja, são coisas às vezes até simples, que você envolve ali o cliente, que, ele vê que ele tá amparado, tem alguém cuidando disso, tá limpo, tá dentro de um prazo e tal. Ou seja, são coisas assim, eu não vou dizer aleatórias ao serviço, óbvio, né? Mas são coisas que mudam um pouco a percepção do cliente em relação àquilo que tá acontecendo, aquele processo de ali. Eu tô esticando um pouco aqui, mas enfim, são coisas que você agrega ali que o cliente ele vai ficar satisfeito, ou seja, uma atenção que você dá, e aí, tá gostando? O que você gostaria de mudar? Tá de acordo com o que você pensou? Então, assim, é claro que isso envolve muito mais coisa, né? Essa palestra, por exemplo, ela tinha vários itens lá, mas eu tô dando um exemplo básico aqui, que às vezes o diferente nem tá numa coisa tão complexa assim, entendeu? Já que o Vitor falou tanto da parte focada na arquitetura construtiva, né? Eu vou fazer o contraponto do que eu acredito que são as qualidades do empreendedor na arquitetura, não necessariamente voltada para a questão técnica, prática, tá? Nós temos, ou nós aprendemos, isso não na faculdade, mas a partir do momento que você faz o teu primeiro projeto, que você tem um cliente sentado na tua frente, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é saber ouvir, né? E se você for para o ramo técnico ou não técnico, não importa, você sempre vai ter clientes, e o fato de um arquiteto saber ouvir é uma coisa muito boa. Eu vejo que isso é uma qualidade intrínseca, assim, da nossa educação, tá? A segunda, são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que são arquitetas e que não são boas vendedoras. São poucas, porque a gente aprende já desde a primeira disciplina de projeto a vender o nosso projeto, né? E quando a gente vende, entre aspas, o nosso projeto para o professor, para ter uma nota, ou enfim, para demonstrar o que a gente acredita ou não acredita,
o projeto nada mais é do que uma extensão do que você pensa. A gente já desde uma idade muito tenra, falando de graduação, né, já aprende, entre aspas, a levar a tapa na cara, porque a gente apresenta uma coisa e isso está sujeito a receber uma crítica positiva ou uma crítica negativa. E a terceira característica que eu acho que é a mais importante dessas três é a atitude. Justamente pelo fato de a gente ser obrigado até certo ponto a colocar uma coisa no papel e mostrar na frente de todo mundo, é o que eu falava para os meus alunos, né? Eu não compro tato feito. Então, se o cara chegasse com um papinho, etc., eu falo assim, cara, para, vamos falar a coisa como ela é, vamos, né, conversar sobre isso. O Vitor até falou a coisa de terreno, eu tive uma discussão com o corretor semana passada justamente por isso, porque ele entrou com um prato feito de um terreno, assim, cara, mas um papinho, que eu falei assim, cara, para. Ó, a gente já gastou meia hora do meu tempo, do teu tempo, você não falou absolutamente nada, você veio aqui, você vai me fazer uma proposta, você quer que eu te faça uma proposta, o que vai ser, o que não vai ser, sabe? Esse tipo de atitude é uma coisa, né, nessa coisa de ser proativo com o tempo, mas eu vejo muito as pessoas que passam pelo processo de uma faculdade de arquitetura que elas têm. Então, que seja uma atitude de você estar num canteiro de obra e alguém falar uma coisa que você não concorda. Você vai falar, cara, eu não concordo por causa disso e assim por diante. Então, ser uma pessoa que ouve bastante, você ser um ótimo vendedor e principalmente uma pessoa com atitude. Eu acho que essas três, e principalmente essas três coisas combinadas, elas criam um combo assim que ele é muito imbatível, sabe? Essa questão de atitude é interessante mesmo, né? Assim, com o tempo você vai criando uma autoconfiança, assim, né? De também você saber dizer não, né? Você saber o que você quer, o que você não quer, independente se vai afetar uma pessoa ou não. Tipo assim, se não te interessa, com um pouco de jeito ali, você resolve rápido as coisas, né? Não fica naquele milindre, né? Exatamente. A sua realidade aí, Caio, no sul é muito diferente da nossa aqui pro sudeste, ainda mais aqui pra Minas, né? Tem aquela famosa história, né? Fazer negócio entre o mineiro, o carioca e o paulista, né? O que nós, né? É meio preconceituosa essa piada, mas ela é muito verdadeira no que diz respeito aos mineiros, que eu já tô aqui há muito tempo. Mas é assim, né? O que nós ganharíamos com isso, diria o paulista, né? O carioca, o que eu ganho com isso, e o mineiro, o que você vai ganhar com isso? Desconfiado, né? A Laila, que é minha esposa, que é publicitária, está trabalhando numa grande agência que faz branding em São Paulo, para grandes empresas nacionais e internacionais. E ela esses dias estava me contando uma coisa que, assim, cara, abriu muito a minha cabeça. Eles estavam com uma reunião com o CEO de uma empresa do Chile, e daí a reunião acabou antes. E daí ele falou, gente, a reunião era para durar 30 minutos, durou 23 minutos, nós estamos em 20 pessoas na sala, a gente economizou 7 minutos do dia de 20 pessoas. Parabéns para todo mundo, continue assim e vamos para frente. Cara, quando ela me falou isso, foi assim, a vida foi feita para ser prática, entendeu? Eu sei que quando você senta para alguém para negociar alguma coisa, você fala sobre o clima, pergunta como é que tá a família, todas essas coisas, mas todas as reuniões têm que ter um objetivo, né? Tudo que você faz na vida tem um objetivo, então o que eu quis falar da questão da atitude é justamente isso, né? Você saber que você está indo para um lugar por um objetivo. Eu estou indo para aquela reunião no canteiro de obra porque eu preciso resolver o problema, ou eu estou indo para aquela reunião no canteiro de obra, pegando um exemplo de canteiro de obra, para provar para o meu cliente, para quem quer que seja, que quem fez a cagada foi ele, né? Ou ela, ou enfim, quem quer que seja, né? Isso, e essa é a melhor contraposição para explicação do papinho, né? Que você falou, achei engraçado. Esse não tem papinho, cara. Aqui no Rio isso é infernal, viu? Não tem reunião que comece sem 25 minutos de papinho. Fala do tempo, fala do jornal, fala de política, do Flamengo, da família, porra, do trânsito. A reunião começa meia hora depois. Pô, dá um nervoso isso, né, cara? Puta merda. Eu sou baiano, tá, gente? Pra quem não sabe ainda. Tava igual a gente aqui falando de filho antes de começar a gravar, né? Pô, vamos gravar isso, tô falando de filho. Verdade, cara. Você tá ali, você começa a olhar pro relógio, um monte de gente dependendo de você, o WhatsApp bombando. Aí você ali naquela parte, caraca, bicho. Mas é isso mesmo. É engraçado que a gente, na época da pandemia, a gente achou que reunião online ia ser a solução dos problemas das reuniões, né? O que eu vejo é assim, cada vez mais a gente vive para fazer reunião do que viver para resolver os problemas do nosso dia a dia, né? Pegando um pouco desse gancho de reunião e relação com outras pessoas, acho que uma das coisas fundamentais que vocês falaram aqui é do tal do networking, que é correlação entre não só com quem trabalha com você, mas
com outras pessoas que estão ali para fazer a coisa dar certo, né? Vocês acham que isso talvez seja o mais complicado? Porque eu acho que para mim, por eu não ser essa pessoa extrovertida e tão expansiva, talvez seja o maior dos desafios quando eu penso na ideia de empreender, porque é toda hora, não só resolver problemas, você tem relação com outras pessoas. Vocês acreditam que isso seja um desafio para vocês ou vocês tiram de letra essa parte de networking? Adilson, compra o nosso curso que você vai aprender como fazer isso. Sim. Então, Adilson, quando eu saí da faculdade, eu acabei de falar que eu me achava um arquiteto ruim. Falei, cara, primeiro que eu tenho que trabalhar num escritório decente para eu poder aprender como é que se faz isso, né? Todo esse ritual aí, a jornada do cliente e tudo mais. E aí, para fazer um extra, eu comecei a trabalhar com representação gráfica. Não era só 3D, eu também fazia alguma coisa à mão, Photoshop, enfim. E aí, eu percebi que eu recebia muita coisa crua dos escritórios de arquitetura. Às vezes era um esboço, assim, para fazer 3D, eu vi que estava faltando projeto. E eu não tinha interesse em trabalhar com cliente final. Aliás, até hoje eu gosto de trabalhar com empresa. Eu não gosto de trabalhar com cliente final. Eu já ia falar paciente. 13 anos de saúde dá nisso. E aí eu pensei que valia muito mais a pena para mim trabalhar com outros escritórios. Eu prestava serviço para o escritório. Então, essa característica que você está dizendo, Adilson, de ser introvertido ou extrovertido, fazia muito pouca diferença. A maioria das pessoas eu me comunicava por e-mail, eu falava direto com outros arquitetos do escritório, consegui preencher um gap ali que tinha de projeto ou de detalhamento e incluir isso no pacote de 3D que eu estava ofertando. Pô, para mim foi excelente, cara. Eu fiz isso durante muitos anos. Acho que eu fiz isso durante 15 anos. Eu vou só fazer um parêntese, porque o que você está falando é que assim, a gente pode se beneficiar de um networking offline. Nesse sentido, você acha que esse networking offline ele é desimportante hoje? Desimportante não, menos importante? Não, eu não acho que é desimportante não. Não acho não. E eu acho até que o networking online, eu vejo um problema. Ele é muito 880. Ou você cai de cabeça e vive muito refém dele, ou aquela coisa meio mais ou menos não decola. E eu já acho que o offline, quando você trabalha com empresa parceira, ele é muito mais sólido, né? Os seus clientes, que são outras empresas, eles dependem muito mais de você. Você vira um colaborador, um parceiro. Eu gostei muito. Eu, durante mais de uma década, eu desenvolvi uma rede boa disso. Tanto que eu nunca promovi meu trabalho pessoal, né? O meu trabalho de arquiteto pessoal. Eu nunca divulguei meu trabalho em lugar nenhum. Eu mal tinha um portfólio. Muitas vezes, inclusive, eu apresentava o portfólio dos outros, o seu, inclusive. Né? Você já trabalhou comigo informalmente em outras coisas. Porque eu não precisava. Era gente que queria o meu trabalho. Né? Ele conhecia o profissional Gustavo para entregar determinado tipo de trabalho. E eu sempre era recomendado de empresa para empresa. Então, eu gosto muito dessa relação e estou aqui dando esse recado, né? Essa dica aí, né, para a galera. Existe isso. Você trabalhar direto com a empresa ou com outros escritórios fornecendo um serviço para eles. Isso que você falou aí acontece exatamente hoje comigo, assim, né? Passou um filme aqui agora você falando, né? Pô, formei em arquitetura, então segui aquele caminho clássico, né? De abrir escritório, sabe? Arquiteto, você prospectar cliente, fazer aquele network com empresas, parceiros, aquilo tudo, parará. Então a vida vai andando e tal. Aí eu pulando para hoje, né? O que acontece, assim? Eu não vou dizer que eu sou o cara mais extrovertido do mundo, né? Mas eu também não sou tão bicho do mato, assim. E assim, sempre me comuniquei com a galera toda, assim, diferente mesmo, de faculdade, pessoas, enfim. Porque assim, sabe que tem os grupos, né? Tem um pessoal que é mais CDF, tem um pessoal que é mais, né? Um pessoal mais descolado, tem um pessoal que é assim, um pessoal que é assado, pegando aí o nicho da época de estudos, né? De estudante e tal. Sempre me dei muito bem com todo mundo e tal, aquela coisa toda. Isso lá atrás, né? E depois eu vou passar hoje pra frente. Então o que acontece? Hoje, cara, o meu público-alvo são os próprios arquitetos, ou seja, os meus clientes hoje são outros escritórios de arquitetura, são outras empresas, por uma série de fatores, assim, por exemplo, o fato de ser permeável, conversar com todo mundo, né? Me dar bem ali com... Pô, eu era arquiteto, a gente tem os eventos, tem, né? Mantém contato, aquilo tudo. Então, assim, eu tenho hoje um network que são pessoas que eu conheci e outras que eu venho conhecendo, que são os meus clientes, né? São o meu público-alvo hoje, vamos dizer assim. Eu presto serviço de execução de obras para os arquitetos, que me indicam para os clientes deles. Eu não prospecto o cliente final mais, entendeu? Eu estou prospectando a indicação dos arquitetos. Então, assim, aquilo que a gente fala, né? Você vai ligando esses pontos, assim, no final você vê... No final, eu não estou no final ainda, mas no caminho você vai vendo que como que você liga uns pontos que aquilo, de alguma forma, dentro desse network faz sentido, né? As coisas vão acontecendo. É, e só
experiência que vai dizer isso. Não tem como você contar para todo mundo as oportunidades, falando especificamente de projeto, construção civil, enfim, que existem, né? Porque a gente nem sabe. Eu vou contar duas rápidas aqui. Quando eu estava na faculdade, o professor uma vez falou que tinha um nicho de arquitetura que era muito bem pago, que era fazer projeto de interior de navio. Que, pô, tinha pouco arquiteto que sabia fazer isso, e quem fazia cobrava uma fortuna. Eu falei, porra, caraca, esse é um puto trabalho, eu quero fazer isso. Quero fazer, projetar navio, interiores de navio e tal. Acabou que eu nunca fiz, eu até cheguei a correr atrás e descobri também que não tinha nenhum curso disso no Brasil. Enfim. E a outra, depois que comecei a trabalhar com saúde, eu vi a quantidade de projeto específico. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você compra um raio-x ou quando você compra qualquer equipamento de imagem, diagnóstico, tomografia, ressonância, a empresa, geralmente, ela te manda um projeto. Esse projeto é um projeto de arquitetura, ali, incluso junto com, às vezes, um projeto de elétrica ou de complementário, mas muitas das vezes, né, em empresas como Philips, GE, é um monte de arquiteto trabalhando lá dentro. E eu tenho quase certeza que 99% dos estudantes de arquitetura não fazem a menor ideia de que eles podem trabalhar numa GE, né, numa Philips, trabalhando com projeto. Não é trabalhando com nada que eles não saibam, não. Óbvio que você vai entrar lá e vai adquirir um monte de conhecimento específico, mas as habilidades iniciais, cara, é CAD, é projeto, é compatibilização, é o que a gente faz na faculdade. Então, tem muita oportunidade se você está disposto, né, a ir percebendo, a ligando esses pontos, como o Vitor falou, ao longo do caminho. Eu acredito que tudo em que você treina, você fica melhor. Como tudo na vida, você faz coisas que você gosta de fazer, você tem que fazer coisas que você não gosta de fazer, né? Isso, para mim, tudo é consequência da meta. Tipo, eu tenho a meta de fechar projetos, ou de fazer essa prospecção, ou de ser uma pessoa que faz a comunicação e etc. E eu acho até interessante o que todo mundo está dizendo aqui, porque com as histórias, com os casos pessoais, talvez quem está ouvindo a gente consiga até se relacionar. Eu vou contar um caso meu de faculdade, porque eu acredito, como eu disse antes, que a responsabilidade de você assinar uma coisa de construção é muito grande, minha opinião, mas também tudo que não é isso, você tem que meter a cara. Então, por exemplo, como eu já disse antes, eu sou a segunda geração do escritório, minha mãe começou com projetos e focou muito em urbanismo. E quando eu estava no segundo ano de faculdade, foi justamente quando teve a onda dos novos planos diretores aqui no Paraná. Cara, o que eu fazia? Eu pegava o telefone, eu ligava para todas as prefeituras do meio do Paraná para o oeste, ou seja, da cidade de Guarapuava para até Foz do Iguaçu, oferecendo os serviços de urbanismo. Então, eu posso dizer, e eu digo com orgulho, eu fui um cara que vendia minha mãe, cara. Eu literalmente vendi minha mãe, cara, porque... E a gente conseguiu com isso fazer muitos planos diretores. Quando a gente tinha a intenção, é claro que todo esse processo acontecia por licitação, mas a gente sabia quem eram os municípios que tinham interesse de fazer isso. Sob demanda, a gente montou uma equipe, que era uma equipe multidisciplinar, advogado, sociólogo, economista, arquitetos, etc, etc. E sob demanda, cada vez que a gente ganhava uma licitação, a gente fazia isso. Então imagine que à noite eu estudava numa faculdade privada, em que as aulas eram só à noite, e de dia eu acordava às 5 horas da manhã, pegava o carro e ia visitar todos os municípios que tinha na nossa região. Você vai me perguntar, Caio, você era um cara extrovertido? Eu nunca fui um cara extrovertido, mas eu coloquei como meta, e essa era uma coisa que, assim, minha mãe nunca falou isso pra mim, mas eu tinha como meta que eu queria já ter uma receita desde que eu, entrasse na faculdade, sabe? Então, tem coisas em que a gente tem muita dificuldade, e eu reconheço que eu até hoje tenho muitas dificuldades em fazer projeto. Por exemplo, não me peço fazer um quadro de áreas, eu vou bater no teclado, eu vou xingar pessoas, eu vou fazer para fazer um quadro de áreas. Porém, eu faço, não gosto, mas eu faço, né? Assim como, não sei, com 18, 19 anos, pegar um telefone e ligar para um prefeito, um secretário de planejamento, você que está aí como subsecretário, você atender uma ligação de um menino de 18, 19 anos que quer participar de uma licitação, atende o cara, velho. Atende o cara. Todas essas coisas que acontecem com a gente são lições e a gente leva isso para o futuro. Então a minha dica para você, Adilson, quando você comprar o curso, junto com o curso, é você praticar, colocar como meta, eu quero ser um cara mais extrovertido. Daí você arrasta para cima e daí você vira um cara extrovertido. Engraçado vocês falando isso. Claro que isso é uma deficiência que eu tive, principalmente depois de sair da faculdade. Não que eu seja super extrovertido hoje em dia. Nem era necessariamente era uma pergunta mais pessoal, mas não era necessariamente uma coisa de pedir conselhos para mim. Até porque, né, se a gente for pensar, eu tenho um podcast de arquitetura, eu tenho que falar com um monte de gente.
Mas eu queria só levantar uma bola aqui para expor também uma coisa que a gente ainda não conversou especificamente, mas a gente está num mundo hoje super online, assim, super conectado. E muito dos negócios hoje, do empreendedorismo hoje, é muito dessa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui, de vender coisas online, de aparecer nas redes sociais. E eu acho que apareceu muitas oportunidades que a gente não tinha antes, mas ao mesmo tempo você tem agora, por exemplo, um problema que é uma dependência da própria presença online que você tem que ter constantemente. Isso é uma das questões, por exemplo, da gente com podcast. Enquanto um produto da internet, a gente necessariamente tem que viver a internet também. Então tem que estar sempre atualizado, sempre aparecendo. Às vezes isso é um problema pra gente porque a gente pensa que a gente só produz o conteúdo, por exemplo, né, do podcast. Não, a gente tem que produzir o conteúdo do podcast, tem todo um background de fazer pauta, de conversar com os convidados, de chamar, de gravar como a gente está fazendo aqui. Ao mesmo tempo tem que ter uma presença online que é importante, então você acaba tendo um outro trabalho quase em paralelo com esse que a gente faz, né? A gente aqui, enquanto funcionários, principalmente enquanto empreendedores, a gente tem um trabalho que não depende necessariamente do mundo online, né? Vocês, né? Eu e o Rafa, a gente tem um trabalho que nasce online e acontece online. E a gente vê muitos escritórios, aí falando especificamente de escritórios de arquitetura, né? De arquitetos mais novos que tem esse novo trabalho que é a presença online. E muito que a gente viu aqui de experiência de muita gente que procura o serviço, né, da pessoa na rede social. Então, assim, a pessoa não só tem o trabalho de fazer as coisas online, mas também o ganha-pão delas vem online também. Então, eu acho que é um outro nicho, eu acho que isso é para um outro episódio também, que esse nicho do online, ele é também específico e também exige outras habilidades, não só de você aparecer na câmera, de aparecer nos stories, mas é um outro trabalho, assim, que você tem que ter para você continuar empreendendo. Assim que você tem um trabalho, por exemplo, de contratar uma pessoa para fazer isso para você, né? Enfim, é bastante complexo isso. Eu reflito muito sobre isso, assim, sabe? Eu vejo hoje que é importante a presença online e tal, mas eu vejo que, assim, de uma forma geral, cara, as pessoas estão ficando um pouco escravas disso também, sabe? Por exemplo, você vai conversar com alguém de... Claro, gente, sem preconceito, né, tal. Não tô falando mal de nenhuma área, nem ninguém, não. Mas você vai conversar, às vezes, com alguém voltado pro marketing digital, tem uma coisa, assim, de... não, você tem que fazer tantos videozinhos por dia no Stories, não sei o quê. Pô, cara, sabe? Não sei se é por aí, não sei onde que isso vai parar, entendeu? Mas assim, por outro lado, se você também não tem esse trabalho, você de repente pode estar ali em desvantagem competitiva com alguém que faz aquilo. E aquela pessoa que faz, vai ser uma pessoa ou melhor que você, ou muito pior que você, ou seja, vai variar isso. Então assim, não está sendo muito pela qualidade, às vezes, está sendo muito por essa presença, esse marketing pessoal. Tá ficando um pouco de lado, assim, é a questão do conteúdo mesmo, às vezes, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo que são saltos, assim, por exemplo, tem que dar cara a tapa, né? Quem trabalha, tem um próprio negócio, assim, né? Tá empreendendo, você tem que dar cara a tapa mesmo. Você tem que fazer o network, tem que encontrar pessoas, não sei o quê. Você vai passando por etapas e hoje a gente tá nesse nível, né? Que é mostrar a cara numa rede social. Então, assim, eu sinceramente não vou parar essa questão de, né, algoritmo, você vai aparecer mais se você fizer tantas vezes por dia. Isso vira uma loucura, porque isso gera até uma tensão, né? Fica assim, poxa, eu não fiz tal coisa. Por exemplo, eu não tenho muito esse perfil de sair fazendo vídeo com selfie, estou aqui hoje na obra, gente, olha o fulano ali, dá um sorriso aqui, fulano, olha aqui, não sei o quê. Ou seja, isso gera um pouco de engajamento, mas, poxa, ao mesmo tempo fica um negócio meio forçado, entendeu? Então, assim, eu não sei onde que isso vai dar mais pra frente. Eu confesso que eu ainda tenho que me familiarizar um pouco com isso. Eu faço pouco, né, mas eu sei que eu deveria fazer mais, mostrar mais as coisas, mas é uma opinião minha mesmo, pessoal, do que eu sinto, assim. É engraçado uma coisa que o Caio falou ali, da meta, né? Não, tinha uma meta e tal. E, curiosamente, eu fiquei pensando, assim, isso me provocou aqui agora. Assim, pô, eu acho que eu nunca tive uma meta, assim, sabe? Pô, a meta é sempre assim, pagar os boletos, né? Então, mas depois que a gente tem filho e tal, a meta é pagar boleto. Mas, assim, uma meta específica. E isso me colocou, talvez, em desvantagem em alguns pontos. Por exemplo, de uma ideia de continuidade. Tô vendo aqui as histórias, né? Tanto Caio, Vitor, acho que o Guga também, talvez. Vocês estão há muito tempo no mesmo negócio, né? Mesmo que tenha passado por variações, né? Mas é o mesmo negócio, é a mesma empresa e tal. E a minha história é um pouco diferente. A minha história é muito de ir plantando coisas e depois tudo isso que eu fui plantando, depois eu vou colhendo na frente, sabe? É uma história, assim, de muito meio rizomática, assim. Dá um exemplo aqui prático, o Vitor tá aqui, né? A gente estudou junto, depois fizemos um trabalho junto, um projeto específico junto, que era de um hospital, né? Que depois, lá na frente, anos depois, esse trabalho nos
juntou, uniu de novo para que a gente fosse sócio durante um período. Hoje, por exemplo, né, a posição que eu ocupo e tal se deu por outras sementes, foram plantadas em outros tempos. E isso não deixa de ser empreender, né? Você não tem uma meta linear, mas você tá sempre ali. Eu acho que é quase como, voltando um pouquinho à questão das habilidades, essa ideia da resiliência, né? Acho que nunca é o bastante, né? Assim, e tem a ver um pouquinho com essa ideia de sucesso também, né? Assim, eu não tô esperando chegar num lugar específico, né, de sucesso e relaxar. Eu tô sempre na correria, né? Quero falar, você encontra como é que tá? Pô, tá corrido e tal. É porque a gente tá sempre nesse processo de ser resiliente, de ser flexível, de colaborar com as outras pessoas e tal. Não sei se esse é o caminho correto, não. Aí eu vou ter que comprar os cursos aí pra entender se eu tô no caminho certo, né? Mas esse é o teu caminho, né, Rafa? Esse é o teu caminho. E que é um caminho de empreender meio que numa ideia mais de plantio do que de colheita, né? Pode ser que isso me dê... Talvez meu corpo, minha mente não aguente tanto tempo. Talvez eu tenha que mudar em algum momento, mudar essa estratégia. Mas esse é um estado de espírito, assim, de quem tem essa vontade de transformar as coisas, né? Eu tô meio que nesse lugar, assim, sabe? Eu lembro da época da faculdade que, assim, eu tenho essa visão do Rafael, assim, desde antes, assim, né? Muito louco, assim. Pô, a gente na faculdade tava naquele esquema ainda, né? Escola, cinema, clube de televisão, tô brincando. Mas, assim, você tá na faculdade, não que você não leve a sério, mas, assim, pô, o Rafael já, pô, pegava 3D da galera pra fazia, apresentar, né, montava, já vendia o peixe lá atrás, cara, tava sempre assim, pô, com tempo contado, não podia encontrar muitas vezes, tava fazendo TFG pra um, trabalho de PA pra outro, não sei o que, caraca, a gente tem um amigo que é o Rodrigo, ele até brincava, e o Rafael é baterista também, né, ainda tenho tempo pra tocar, né, tipo assim, o cara fazia tudo, cara. Eu falo, cara, como é que consegue fazer tanta coisa, assim, né? Pô, aí você vai vendo, e realmente, assim, eu vejo o Rafael como, vamos dizer assim, uma coisa, assim, mais de cabeça, assim, você sabe, de, pô, tanto que, assim, você se identifica muito com o urbanismo também, né, essa questão. Então, assim, eu vejo uma coisa mais pensante, assim, sabe? Porque, assim, a gente foi sócio, né, então, assim, eu me vejo meio pro lado da prática e sempre vi o Rafael como aquela cabeça pensante, de articular, de fazer as coisas, de criação também. Então, assim, é isso que você falou mesmo, né? Você fez várias coisas durante a vida, assim, né? Então isso, de certa forma, vai criando também um corpo que você vai, é aquilo que você falou, vai percorrendo, vai chegando nos lugares dessa forma, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho muito louco, assim, eu, por exemplo, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu fico até espantado, caramba, Rafael já fez milhões de coisas, cara. Então, é um pouco disso também, né? E dentro do período que a gente foi sócio, assim, no escritório, poxa, a gente percorreu várias coisas, assim, teve uma época que a gente focou em arquitetura comercial. Pô, então, assim, pô, é arquitetura, mas a gente focou no comercial. Então, a gente investiu tempo naquilo, fez várias coisas, né? Várias prospecções. Aí depois, não só arquitetura, a gente fez arquitetura, mais construção. E isso vai moldando um monte de coisa, né? Você sai de um trabalho clássico de projeto, você entra num trabalho de projeto com execução, você já quer entregar um negócio completo pro cliente, você vai moldando outras coisas ali. Aí depois, poxa, chegou pandemia, aí era uma época que a gente fazia mais obra do que projeto. Aí até que foi na pandemia, até que a gente viu isso, né? Por exemplo, eu vi que eu queria mexer mais com obra. E você falou, Vitor, pô, obra não é muito a minha praia, tal, pô, tô num processo diferente, tal. Aí, naturalmente, também a gente meio que seguiu cada um caminho ali. Então, assim, eu acho que é um pouco disso também, né? A vida vai acontecendo, né? Queria, então, pedir para todo mundo aqui um último conselho, digamos assim, não para quem vai empreender, mas para quem está nesse mundo do empreendedorismo e que se vê, às vezes, encurralado em para onde eu devo ir, o que eu devo aprender de importante, qual a resiliência que eu devo ter. Então, que tipo de conselho você daria, especialmente para quem está no mundo da arquitetura e do urbanismo, aí no amplo espectro, não só mexendo com projeto, mas, sei lá, nessa vida aí de empreender? Tem que ter essa mentalidade para saber aonde você quer estar, o que você quer fazer no futuro. E começar a prestar atenção no entorno que você está ou no entorno que você precisa ir para você fazer o que você quiser, né? Para você poder atuar no ramo que você quer. Como eu falei, a gente é uma geração de escritório, né? Pô, você forma, trabalha no escritório e pronto, cara. Você fica lá, sei lá, vira sócio, abre o teu. Enfim, a gente já comentou aqui, ó, pincelou algumas oportunidades e você tem que cavar essas oportunidades. Eu já falei em vários episódios, falei aqui agora de engenharia clínica, de navio. Cara, tem muito lugar que arquiteto pode trabalhar. Tem muito lugar. E, pô, bota alguma coisa na tua cabeça. Pra trabalhar na Globo. Esse é um bom exemplo, inclusive. Eu já conheci algumas pessoas que trabalharam na Globo. Todas me disseram o seguinte, cara, é uma das poucas empresas que arquiteto tem voz. O arquiteto manda no diretor, o que o arquiteto fala, o pessoal
faz, sabe? Então a galera respeita muito lá arquiteto. E é isso, eu estagiei com cenografia, também é um mundo, tá, gente? Cenografia, teatro, shopping, escola de samba, tá aí, é um mundo. Entrando nesses mundinhos, você vai vendo que tem possibilidade. Existem outros fornecedores, você pode virar um fornecedor, tem vários serviços, tem entrega, tem construção, tem projeto. Você vai ter que pisar nesses nichos para você começar a desbravar, né? Quando eu estava fazendo faculdade, sempre rola aquela pouquinha da galera que já tem... O Caio é desses, né? Que é a galera que tem pais que trabalham com arquitetura já. Pô, mais fácil, né? Você já vê ali o cara trabalhando em casa, já vai tateando. E tem a galera que cai de paraquedas. Fui eu. Eu caí de paraquedas. Eu entrei de paraquedas na arquitetura e saí de paraquedas. Não tô culpando ninguém, a culpa foi minha. Eu fiz isso de propósito. Eu podia ter estagiado, eu não estagiei. Eu passei minha faculdade inteira sem estagiar em nenhum escritório de arquitetura. Eu estagiei em prefeitura, cenografia, escritório de engenharia e não estagiei em arquitetura. Bom, por um lado, como o Rafael estava falando, são coisinhas que você planta e lá na frente depois você vai colher, né? Acabei virando engenheiro, acabei trabalhando com áreas bem diferentes de arquitetura, mas sempre com essa habilidade de juntar tudo, compatibilizar, entregar, propor. Eu sou um cara que estou sempre dando ideia, pensando fora da caixa, querendo realizar, sabe? Construir. Eu sempre falar para os outros, eu estou fazendo arquitetura porque eu gosto de ver as coisas prontas, gente. Eu não gosto de ver papel. Eu gosto de construir alguma coisa. E quando já está quase pronto, para mim já perdeu a graça. Eu quero saber do próximo. Então, a dica é essa. Vai tateando, não espera. Sai fora dessa de achar, cara, que você vai abrir um Instagram e vai ficar... Cara, isso aí é uma superfície. É uma superfície que a gente acaba consumindo num Pareto aí, né? A gente acaba consumindo demais, mas isso aí representa muito pouco da atividade aí braçal da construção civil que acontece. Eu ia comentar um pouco sobre isso que o Guga falou, né? De estágio, né? Assim, eu acho muito importante, assim. Eu acho que eu citaria 3 coisas, assim. Uma delas, né? Aquilo que eu falei antes, né? Você, realmente se abrir para ter diálogo com várias pessoas, sabe? Não fechar a porta com ninguém. Se manter aberto para conhecer pessoas mesmo, sabe? Eu acho que parece uma bobagem, assim, mas eu acho que esse network futuro vem muito do que você faz lá atrás, assim. Você criar redes de contatos, a princípio, sem muito interesse profissional, né? Você realmente lidar com pessoas. A segunda que eu acho seria essa questão do estágio, né? Assim, se você descobrir uma área específica dentro, a gente está falando de arquitetura, né? Que você queira e buscar fazer um estágio bom dentro daquilo, que aquilo vai te dar realmente um respaldo, uma segurança muito grande na vida profissional. E a terceira dica, então, seria a pessoa, né? Quando você está, né, iniciando desde a faculdade até uma carreira, é você ser curioso também, né? Com aquilo que você está trabalhando, ou seja, ter um bom estágio é muito importante, mas você também procurar, você ir de encontro à informação, não esperar também que a informação venha até você, né? Você pesquisar no próprio escritório, saber, ver projetos que aquele escritório fez, entender os detalhes. Tô falando bem da forma prática mesmo, né? Que aquilo vai te dar um respaldo aí, né? Uma bagagem de conhecimento. E realmente perseguir isso, né? Ver como as coisas funcionam realmente. Canteiro de obras, visitar aquilo que está sendo projetado. Acho que isso faz muita diferença também. Eu me formei em 2008. Em 2012, a gente montou, eu e mais 2 sócios, montamos uma primeira startup que durou 10 anos e que teve muito sucesso no ponto de vista estudantil, acadêmico, etc. E o foco, inclusive, não era ter resultados financeiros. Inclusive, ela não teve tanto resultado financeiro, até porque o foco não era esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de eu ter sido um arquiteto, de fazer projetos, estar no lado da mesa do cara que incorpora, né, o cara que faz o produto, negocia a permuta com o terrenista, contrata a construtora, é a pessoa que tem a palavra final nas reuniões de compatibilização, etc. Eu vejo que existem 2 coisas muito importantes. Então, para quem quer ir para o caminho do canteiro de obra, a dica mais importante é você gastar todo minuto da sua vida para você se aprofundar naquilo que você está fazendo. Hoje, eu não sei quantos 1000 arquitetos existem no Brasil, mas quando a gente fez um estudo na Projetar, eu acho que já passava de 100 mil alunos de arquitetura. Então, a gente já tem uma quantidade muito grande, e hoje é muito mais, estou falando isso lá em 2015, lá em 2014. Então, a gente já tem uma quantidade muito grande de arquitetos. Então, se você quer ir para esse caminho, seja o cara que lê, respira, assiste, ouve tudo sobre a arquitetura, ou sobre a construção, ou que seja a coisa que você quer fazer. Agora, se você é o cara que não quer estar nos átomos, né, mas quer estar nos bits, por assim dizer, a minha sugestão seria completamente diferente. Seria
de você ser a pessoa que vai fornecer algo que todo mundo precisa. Clichês à parte, aquela história mais velha do que, enfim. Na corrida do ouro, todo mundo foi para a Califórnia para encontrar ouro. Pouquíssimas pessoas ficaram milionárias, mas quem de fato ficou bilionário foi o Levi, que é o cara que fundou a Levi's, né? Que é o cara que inventou a calça jeans, que era o tecido resistente para todo mundo que ia para as minas de ouro. Não vou nem entrar em aonde que isso pode ser utilizado, mas existem tantas frentes em que isso pode ser utilizado. E a gente já ouviu algumas aqui. Por exemplo, o Guga era a pessoa que resolvia todos os problemas, as demandas dos escritórios e fazia isso. Mesma coisa mais ou menos com o Rafa, né? Pegava as demandas dos colegas de faculdade e ia resolvendo. E eu vou falar uma coisa que, assim, é duro falar, mas eu vou falar, já que a gente teve uma conversa muito tranquila, etc. Há uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu já recebia 3 vezes por semana orçamento de desenhista, cadista, bimista, qualquer coisa que seja, e cada vez mais o preço por hora trabalhada desses caras diminui. Agora, a mesma coisa está acontecendo com quem faz render. Antes um render custava R$1.000 uma cena, daí passou para 750, para 500, cada vez menores. Por que isso? Porque entra-se ou tem-se a intenção de fazer alguma coisa que não é uma coisa totalmente ímpar, diferente do que todo mundo faz, e você cai na mesmice. Então, se você quer ir para a coisa da arquitetura, eu quero dizer, inclusive, as imagens, detalhamento, compatibilização, qualquer coisa que seja o melhor no que você está fazendo. Agora, se você está indo para uma área que não é essa, tenta entender o que todo mundo está fazendo e o que todo mundo está precisando. Antes de ter todos os programas de inteligência artificial, eu ia falar, cara, tem tanto arquiteto com perfil de Instagram, esses caras precisam de um roteirista. Seja o cara que está atrás desses caras escrevendo o roteiro para eles, ou dizendo as cenas, como é que seria, como é que não seria. Com certeza, ainda vão ter muitas oportunidades surgindo, independente de qual tecnologia e quais são as ferramentas que a gente tem na nossa mão, né? Bem, se você já está empreendendo, siga seus instintos. Acho que se você já tem essa disposição, você já está no caminho. É reconhecer esses sinais que a vida vai nos dando e que a gente passou por alguns deles aqui, né? Essa necessidade de ficar atento, de entender o que está fazendo, de se diferenciar, de chegar na frente em alguns momentos. Eu acho que isso é meio que já da natureza de quem tem esse perfil empreendedor, assim. Agora, puxando um pouquinho para o que o Caio disse, né? Se você está na área de arquitetura e tal, não sei se eu sou a melhor pessoa para dar conselho desse sentido. Eu acho assim, existem tantas possibilidades que é necessário que você se identifique com alguma delas, ou melhor, que você consiga conectar o que tem de melhor dentro de você com essas ações, né? Então, se você é uma pessoa que se dá bem com planilhas, com números e tal, você pode ser um empreendedor, por exemplo, dentro de uma pequena construtora, talvez, que está iniciando todo um trabalho. Então, não necessariamente empreender significa você ser expansivo, mas é você resolver aqueles pequenos problemas, né? Então, acho que dentro do universo da arquitetura, acho que tem muito campo para isso do que simplesmente partir para a ideia de fazer grandes coisas transformadoras, espetaculares. Agora, fica também aí uma sugestão para que vocês explorem outros lugares, outros caminhos, né? Como, né, nós aqui, de certa forma, fizemos com o Arquicast, né? Eu e a Dilson aqui botamos as caras no universo da comunicação e estamos aqui fazendo, né? Caio, né, na projetar e tudo mais. E eu acho que uma ideia que possa levar a arquitetura, urbanismo, todo esse conteúdo da formação que a gente está falando aqui, de certa forma, do campo, né, para outros lugares, outras experiências, é meter as caras e fazer, assim. Não consigo estruturar muito bem, assim, em tópicos. O resumo disso tudo é não se preocupe que você vai achar o seu lugar, né? Vamos dizer assim. Desde que você procure, né? É, exatamente. Vou dar uma dica, mais uma frase importante, né? Acorde cedo para fracassar com calma. Exatamente. Eu daria um conselho rápido, assim. A gente falou do negócio da internet e tal. Essa ideia do online, eu também concordo um pouco com o que o Vitor tá falando. Ela tende a cansar mais e ela tende a... Eu não sei, eu sou muito cético com relação ao mundo online, a não ser que o seu negócio, como é o nosso, seja intrinsecamente online. Mas falando especificamente de projeto, de arquitetura em si, né, construção civil, eu acho que é uma ótima estratégia você estar presente nas redes sociais e tudo mais, mas
mas eu acho que assim, meu conselho é não dependa disso para o seu negócio acontecer, porque eu acho que você vai acabar se adaptando e moldando o seu negócio a outras coisas que vão acontecendo no offline, né? Você ter os primeiros clientes, você ter uma demanda que acontece online, eu acho que ela é importante, mas assim, não despeje todas as suas fichas no online, que eu acho que acaba no mundo da construção civil, as coisas acontecem muito offline também. Não sei se é uma super dica que eu dou, mas é um conselho que eu teria se eu estivesse fazendo isso. E você que está no online, é só online, contrate alguém para fazer isso para você, porque é muito cansativo. Eu queria então, pra gente finalizar de verdade, vai pra rodada de dicas agora. Guga, tá com a sua dica aí? Tô sim, falando exatamente de empreendedorismo, tem o melhor livro de todos sobre empreendedorismo, sobre negócios, chama-se Rework. Eu acho que eu já dei essa dica, mas se dei, com certeza foi... A gente tá em que episódio agora? 209. Porra, com certeza foi menos de 100. Com certeza foi menos de 100. Então tá valendo de novo, tá valendo. São dois sócios que trabalham numa empresa de programação e eles tinham uma visão um pouco diferente sobre algumas coisas e implementaram essas filosofias deles na empresa e a empresa prosperou. São muitas dicas interessantes. A estrutura do livro é muito legal, porque é uma dica por página. Então não é um livro maçante de você ler, né? Tem uma ilustração e a ilustração é bem bacana, ela é minimalista, assim, o livro é em preto e branco, é mó barato. Então tem uma dica e uma página. Então ele diz, por exemplo, que erra enquanto você é pequeno, que, porra, é uma puta de uma dica, né? Você é pequeno, você erra, não tem um holofote em cima de você. Tem outro capítulo que é Enough is good enough, que, pô, você tem que entregar as coisas, né? Não ficar pensando muito nas coisas. Todo negócio tem subnegócio, enfim. É um prato cheio para quem está pensando realmente em empreender. E é um livro pequeno, já dei esse livro de presente para várias pessoas, acho que não tem no Brasil a edição traduzida atual, acho que só tem lá fora agora, mas internet me corrige. Muito bom. Vitor? Cara, pra ser sincero, assim, eu não cheguei a pensar numa dica, assim, de livro ou filme, alguma coisa do tipo, não, sabe? Mas o que eu vejo muitas vezes, enquanto você falava, vendo assim, o que eu posso, dentro daquilo que eu já vivi também e tal, eu acho que a gente dentro desse universo aí do empreendedorismo, a gente adotar um pouco o feito é melhor do que perfeito, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso, às vezes querer entregar uma coisa, superar aquilo ali, né? Entregar uma coisa muito certinha, muito, né? E às vezes o que no momento está precisando ali é você entregar o feito, mas não perfeito. Você vai entregar uma coisa, às vezes, boa ali, mas que é o que o momento precisa. Assim, tem vários momentos, né? É tirar um pouco o freio de mão, né? Deixar o negócio correr. Tô falando isso não como uma... Ah, pô, aquele cara lá deu uma dica, nada a ver e tal. Mas não é isso. Falando até por experiência minha mesmo. Às vezes você ficar preso numa coisa que você quer surpreender demais, atrapalha um pouco, né? Você quer surpreender demais, mas também você não entrega. Então, assim, o empreendedorismo tem muito disso também, né? Você tem que ser mais ágil, tem que entregar. Acho que é mais nesse ponto que eu queria tocar aí. É o famoso ótimo é inimigo do bom, né, Vitor? Falando a verdade, é um clichêzaço, né? Mas, assim, eu vendo assim hoje pra trás, como que em muitos momentos eu perdi muito tempo com isso, entendeu? Por isso que eu tô falando assim, porque eu tô falando mais da parte prática e de vivência mesmo. Isso, às vezes, atrapalha a gente, né? Você quer fazer o perfeito, você quer entregar aquilo melhor, mas às vezes o melhor não é aquilo que você está pensando que é, entendeu? Às vezes você precisa entregar aquilo que tá bom. Uhum. Bom, Caio, sua dica. Eu tenho uma dica e uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que o tema do cast é bem apropriado. A dica é um livro chamado Organizações Exponenciais, que eu acredito que faz muito sentido nesse momento em que nós estamos, em que, independente de metodologia, de trabalho que você queira ter na tua empresa, ou, enfim, no ramo que você queira ter, sempre tem muitas coisas muito interessantes para tirar ali. E basicamente o resumo de tudo é como você aumenta a tua produtividade e diminui o teu custo, né? São várias dicas de como você chegar nessa métrica. E eu estava falando antes da questão de como você pode oferecer alguma coisa para um mercado inteiro que está focado numa coisa só. Até o Rafa e o Adilson
estão bem mais por dentro disso, né? Quando a gente encerrou a Projetar, a gente começou a desenhar uma nova startup que está ainda no forno, né? Mas é justamente para ajudar escritórios e construtoras, e depois ele vai ser um B2B muito mais aberto, que queiram minimizar ou neutralizar a pegada de carbono do escritório ou do canteiro de obras ou de qualquer coisa que seja de uma forma gratuita. Então, é justamente isso. Então, a gente chegou numa demanda que a gente entendeu que muito arquiteto, muito escritório, muita construtora fala de sustentabilidade, mas no final das contas, a obra não tem nenhum selo LEED, né? Então, a gente está justamente atacando isso de uma forma bem agressiva e bem interessante. E é uma ideia, né? Uma ideia prática de como que você pode fazer alguma coisa em que ninguém está pensando, né? Quer dizer, ninguém está pensando voltado dessa forma que a gente está pensando, né? Existem várias outras empresas que estão atacando isso de uma forma diferente. Se vocês me permitirem, num futuro cast, quando isso tiver saído do forno, eu conto mais detalhes para vocês daí. Imagina, aqui é a sua casa também. Com certeza. Inclusive, eu quero saber se você decidiu se vai ser o rabo do tubarão ou a cabeça do lambari. Nós estamos nesse exato momento na cabeça do lambari. A gente, inclusive, tomou essa decisão essa semana, Rafa. Engraçado você ter falado isso. A gente foi atrás de uma série de investidores. O resumo de tudo isso é: a gente não conseguiu encontrar nos investidores o que a gente queria. Então, a gente decidiu que a gente vai ser cabeça de lambari, mas ao que tudo indica, esse lambari vai comer bastante e vai crescer rápido. Muito bom. Rafa, sua dica. Bem, eu vou dar dicas assim, de práticas. A primeira eu já dei um spoiler aqui no nosso bate-papo, que é um trabalho de um movimento, na verdade é um movimento global que chama Fuck Up Nights. Esse movimento, ele é uma espécie de TED, só que TED do fracasso. Então ele acontece em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil já tiveram edições em São Paulo e aqui na nossa cidade, Juiz de Fora, onde eles reúnem 4, 5 pessoas que vão compartilhar histórias de fracasso, né, para trocar ideia com quem tá lá assistindo, gerar empatia com as dificuldades, um exercício de humildade e tal, uma coisa muito legal. Então tem aqui o site, que é fuckupnights.com, e eles têm também perfil no Instagram e também no YouTube, que tem vídeos de algumas palestras lá e tal, uma coisa bem legal. E aí, aproveitando que a gente tá falando aí de empreendedorismo, eu diretamente estou associando isso a fracasso, não sei porquê, isso aí talvez depois possa ser explicado aí de forma psíquica, mas é um perfil do Instagram que eu gosto muito, inclusive as 2 frases que eu li aqui foi desse perfil, que é coach de fracassos. Não sei se vocês conhecem. Coach de fracassos, @coach de fracassos. Então tem várias coisas legais, como essa aqui, nunca é tarde para parar de tentar. Essa é do Homer Simpson. Ele já falou no Simpson essa. E é interessante porque brinca, e na verdade assim, o humor, ele ajuda muito a gente a pensar as coisas, né? Então é justamente brincando com essa coisa da resiliência, não, pare de tentar, é isso mesmo. É por aí. Muito bom. Bom, minha dica vai ser bem simples. Vocês falaram aí de vários livros e outras dicas mais pessoais. Vou dar uma dica de um vídeo do TED. A gente gravou, não tem muito tempo, um episódio sobre inteligência artificial. E aí, dentre as pesquisas, eu achei um TED muito legal, que é da Yejin Choi, que o vídeo é chamado Por que a inteligência artificial é incrivelmente inteligente e chocantemente burra. Ela discute um pouco por que a gente acha que ela é, né, realmente inteligente, mas ela bota algumas coisas lá que vão provar que ela é burra e que a maneira como a inteligência artificial funciona não é da maneira que a gente pensa que ela funciona. Então é um vídeo bem didático, e o TED, eu estou voltando a ver algumas coisas do TED que são interessantes. E às vezes a gente esquece que o TED tem várias coisas lá que podem acrescentar na nossa vida também. Bom, pessoal, depois dessa gravação aqui, já estendida, agradecer a vocês aqui a conversa, né, e a atualização das nossas vidas, né, que a gente faz esse podcast também para conversar com os amigos. Deixa eu agradecer primeiro ao Vitor. Vitor, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente, para jogar conversa fora também. Pô, eu que agradeço o convite novamente, é sempre um prazer. E realmente, assim, é sempre um bate-papo, assim, enriquecedor pra gente que tá aqui participando, né, ouvindo os colegas e tal. A gente dá a nossa opinião, mas ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo e observando e tal, as opiniões, aquilo, né, faz a gente pensar em várias coisas, né, e esse papo de empreendedorismo, particularmente, é uma coisa que eu acho bem interessante. Então, foi muito bacana mesmo participar. Obrigadão aí e até a próxima. Agradecer também ao Guga. Guga, brigadão. Mais um episódio com você com a gente aqui.
Pô, valeu. Eu tenho que aparecer no episódio agora direitinho, né? Que eu sempre tô aqui improvisado para gravar, mas eu prometo que vai ter um certinho. Por favor, né? Já está com um novo salário, já pode comprar um microfone direito para você. Muito bom. Caio, saudade de você. Volte mais vezes. Muito bom ter você aqui também. Sempre que vocês me chamarem, tamo aí. Galera, um prazerzão. Vitor, prazer compartilhar esse primeiro espaço contigo. Guga, acho que já é o quinto, né, Guga? E sempre é divertido, né? Os caras sempre colocam a gente numa fogueira aqui, mas é legal, né? Rafa, Dilson, brigadão pelo convite. Tamo junto. Sempre que precisarem, só me chamar, viu? Prazerzão estar com vocês. Muito bom. Rafa, mais um? Isso, mais um. E como não podia deixar de ser, né? Mais uma frase aí inspiradora, né? Não desanime com a derrota de hoje. Amanhã tem mais. Então depois dessa a gente vai ficando por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um fracasso. Tô brincando. Mais um episódio pra vocês. E até mais.